Boa noite, queridos irmãos. Esse é o Ministério Cristão Fé e Vida. Esse é o culto de domingo, nosso culto da família, nosso culto de ensino da palavra. Culto esse que o Senhor tem nos permitido levar até você pelo YouTube e tem nos permitido, querido, que possamos chegar na tua casa. Esse é o momento de você chamar a sua família, você que nos assiste a cada domingo, você que nos assiste em um outro horário. É o momento de convocar as pessoas da tua casa. Se você tem o hábito de anotar aquilo que falamos, é o momento de você pegar o seu caderno e juntos, queridos, nós entrarmos em um momento de devoção ao Senhor, um momento de estarmos na presença dEle para que tudo aquilo que Ele tem ministrado, não só ao meu coração, mas eu creio que nós estamos afinados, querido, com muito, ou, usando um termo do momento, alinhados num tempo, querido, que a igreja começa a vivenciar uma situação que para alguns ela não casa bem, mas eu creio que é a forma como Deus tem falado a cada um de nós nesse tempo. Saindo do individual e entrando em um tempo que o coletivo faz a diferença. Por isso, vamos orar junto, coletivamente. Você ora comigo concordando, e a oração que eu vou fazer para que você entenda que deve concordar é que o Senhor nos ilumine nesse tempo e que nós venhamos ter um abrir da nossa mente para compreender as coisas que Ele tem para nós nesse tempo. Feche teus olhos, quero orar junto com você para nós começarmos esse culto de ensino da palavra. Pai, nós temos sido cada dia mais agraciados, como falávamos no culto anterior. Tu tem nos dado muito, Senhor. E nós, Senhor, de alguma forma, às vezes, temos te dado pouco. Mas nós queremos aprender, Senhor, a te dar tudo aquilo que tu merece. A honra, a glória, a adoração, a exaltação, a qual tu tem direito, Senhor. Porque em todas as coisas, aquele que é o Criador, aquele que é o que formou todas as coisas, Ele merece a adoração, Ele merece a nossa intercessão diária de entregar diante de Ti algo especial. Faz de nós, Senhor, adoradores em espírito e em verdade. Nos faz pessoas que estão mais perto do Teu amor a cada dia, em nome de Jesus. Querido, quero que você abra sua Bíblia. E você já sabe o texto que nós vamos abrir, Evangelho de João, capítulo 17. O Senhor tem crescido e nos dado uma compreensão cada vez maior sobre esse texto. E, na verdade, eu diria que eu falava isso numa das nossas ministrações da manhã, no plano de leitura anual da Bíblia. E aqui eu quero salientar algo, querido. Muitas pessoas dizem, pastor, estou atrasado. Querido, lê a Bíblia em um ano, mesmo em um ano. Ler toda a Bíblia não é um desafio pequeno. Não é um desafio, digamos assim, que eu tiro de letra. Não, queridos. Esse desafio é um desafio muito sério, um desafio que vai nos fazer, querido, passar de um patamar para um outro patamar, como a gente estava conversando esses dias e falando aqui nos cultos, e um irmão esses dias mencionou isso que eu já tinha falado, é subir um degrau da escada. É subir um degrau da escada, porque poucos são, querido, nesse tempo em que nós vivemos. E é só você olhar. Muito difícil, querido, é você encontrar uma pessoa que leia e estude a palavra. E nós temos salientado a importância da leitura, e não só da leitura. Se você não viu um vídeo que a pastora Bruna colocou no Instagram, você pode acessar lá. Agora, eu deveria ter procurado aqui antes para falar para você, mas é só procurar lá no nosso Instagram, lá no Instagram da igreja também, se não me engano, está. Se não estiver, nos próximos dias a gente vai colocar. Ela fala sobre a importância do devocional. E dentro da importância do devocional, eu resumiria que devocional é disciplina. O que é disciplina? É uma forma pertinente de alcançar um objetivo.
mas é pertinente. Mesmo que eu não queira, eu faço. E a leitura bíblica, ela é isso. Mas a leitura bíblica sem um ensino, sem um estudo, ela de nada adianta. Porque nós podemos pegar um texto isolado, isso eu já falei muitas vezes para você, e usar ele como um absoluto na minha vida. E, no entanto, não é. Então, querido, cabe nós dizermos que se você não está lendo e se você se atrasou, vá, continue. Pegue do capítulo que a gente está lendo naquele dia e continue lendo a Bíblia. E, posteriormente, vá alcançando aqueles capítulos aos quais você deixou para trás para você chegar ao ponto que a gente está lendo. Por quê, querido? Porque isso vai servir de eficiência, edificação, crescimento para a tua vida espiritual. Nessa noite, quero então continuar lendo o texto de Evangelho de João, capítulo 17, versículo 2 e 13. A gente já leu esse texto, mas eu quero dar uma ênfase, como você já leu no título dessa pregação. Qual é a maior vocação? Qual é a maior vocação que o homem tem? E aqui diz o texto assim: e assim como lhe deste poder sobre toda a carne. Deus, ele deu poder a Cristo Jesus sobre toda a carne, a saber que Jesus veio como carne. Jesus Cristo. O Jesus, ele veio em carne. E, como alguns teólogos têm falado no tempo de hoje, é algo que Deus nos deu essa compreensão há muito tempo, mas nós não tínhamos subsídios teológicos para falar dela dessa forma. E o pastor Pablo, nós temos feito um trabalho semanalmente, uma espécie de discipulado. E esse discipulado, queridos, em breve nós vamos estar formatando ele em um curso. Vai ser um curso sobre o tempo do fim, sobre algumas partes, e ele vai ser dividido em partes. E a primeira parte, ele fala sobre reino, fala sobre o reino eterno, fala sobre toda essa parte de entender o tempo do fim. E a gente está estudando agora, e você vai estudar conosco quando nós disponibilizarmos esse curso. Primeiro a gente está fazendo ele e editando ele, e depois a gente vai ter no nosso próprio canal aqui do YouTube. A gente está falando sobre o reino milenar. E uma das coisas que nós falávamos é compreender o quanto esse Deus, homem, habitou e foi compreendendo a dimensão de todas as coisas. Entenda isso que eu estou dizendo. Ele foi compreendendo a dimensão de todas as coisas, a humanidade e a essência da divindade dentro dele. Cristo Jesus, ele pega a Escritura, o rolo, e ele lê lá o texto de Isaías que diz que ele era aquele que estava escrito na Escritura. Mas essa inscrição, essa forma que estava escrita sobre ele, dizia de um homem que viria e se transformaria em algo especial. E hoje, nesse tempo em que nós vivemos, quando eu leio aqui que foi dado todo o poder a Cristo Jesus sobre a carne, muitos de nós pensamos que esse poder, a gente falou isso em alguns cultos, esse poder é algo que tem que estar dentro de mim, de uma forma que eu me torno, entenda a minha fala, poderoso. Poderoso. E eu quero nessa noite compreender contigo, querido, que esse poder que ele está falando aqui, sobre toda a carne, ele complementa dizendo que é para a vida eterna de todos aqueles que lhe deste. Então, a maior potência, o maior poder, a maior forma de compreender a essência de Deus é compreender que esse poder ele me leva para um destino, para uma esperança. Efésios, capítulo 2, fala que ele nos predestinou antes da criação do mundo. Para quê? Vamos ler lá, Efésios, vamos ler isso. Porque nós vamos falar hoje de um texto de Efésios, mas vamos ler esse texto de Efésios 2, que a gente até salientou dezenas de vezes, Efésios 1, capítulo 1, versículo 4. E ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Olha como está essa tradução.
E Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e sem culpa diante dele em amor. Versículo 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o consentimento da sua vontade. Queridos, então, a maior vocação do ser humano é ser filho. E aqui eu já termino a minha pregação, eu acabo com a minha pregação porque, de uma forma especial, eu vejo que o Senhor ele tem colocado no nosso viver, no nosso dimensionar um tempo de não entender mais que somos pessoas levadas a um vento de doutrina, como vai dizer ali adiante, mas que somos pessoas que estamos trabalhando um continuar do viver em Cristo Jesus. E entender esse Jesus Cristo é compreender de tudo isso que está aqui em Efésios. Compreender, queridos, que a nossa maior vocação e a nossa predestinação e a maior forma de vida não é estar em um sobrenatural. Por quê? E eu quero nessa noite começar a lançar um pensamento para que a gente entenda uma coisa, queridos. Deus não é contra o sobrenatural, mas esse sobrenatural está mais para uma questão de vivermos com Ele do que sentirmos emoções humanas. E aqui eu quero salientar para você que muitos de nós têm vivido mais na nossa emocionalidade, e eu nem sei se existe essa palavra que eu vou falar agora, mas se não existe eu vou inventar essa palavra, do que na sobrenaturalidade que nós queremos muitas vezes viver. Alguns dizem assim, vamos viver o sobrenatural, mas, no entanto, não vivem o básico. Olha comigo aqui em Efésios capítulo 4, que ele vai falar sobre algo poderoso. O apóstolo Paulo ele tem uma forma especial de escrever Efésios, e diz assim, Efésios capítulo 4, versículo 1. Portanto, eu, o preso do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação a que fostes chamados. Há uma outra tradução que diz assim, eu, prisioneiro de Cristo Jesus, rogo-vos que andei de modo digno da vossa vocação. E aí ele continua e diz assim, aí a gente pensa, ele vai falar sobre vocação. Ele vai falar sobre chamado, e a gente usa muito o texto, que aqui vai dizer que uns foram chamados a apóstolos, bababá, mas, querido, vamos ler o texto na íntegra, e não vamos usar só um contexto, vamos ler na íntegra, e ele diz assim, fosse chamados com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E aqui, queridos, o que eu falei no início, que a gente tem falado de uma forma muito verdadeira a cada semana, que Deus tem nos chamado para uma coletividade, para andarmos juntos, para sermos uma casa de oração, tanto no nosso individual, dentro da nossa família, na igreja, abençoando a comunidade. E algumas pessoas elas têm olhado, e isso que eu estou falando, querido, é para que nós entramos cada vez mais num alinhamento do que Deus tem para nós, como igreja. Nós, como igreja, temos procurado de todas as formas, e é muito interessante isso, nós andarmos juntos com os irmãos. E muitas vezes isso não é possível, porque os irmãos não querem andar junto. Por quê? Porque há uma individualidade dentro da igreja. Ou melhor, dentro das comunidades, ou melhor, dentro das congregações. Mas Deus tem nos chamado a andar juntos como corpo. A gente falava isso
O pastor Marcos Davi falava isso na quarta-feira retrasada. Eu falava isso no culto. A gente tem falado muito sobre isso, de nós andarmos de uma forma coletiva para compreendermos a verdadeira vocação a qual fomos chamados de filhos. Mas, ao mesmo tempo que nós fomos chamados para ser filhos, nós fomos chamados para ser noiva. E quando nós entendemos que nós somos noiva, nós entendemos que nós andamos juntos em uma particularidade de sermos ajudadora de Cristo Jesus. Todas as coisas elas se completarão no momento em que a igreja, em uma forma, e até eu uso um termo do livro Cultura de Oração, do Mike Duke-Strada, que ele fala que nós devemos andar em forma, e há um tempo atrás eu trouxe essa palavra e eu não conhecia o livro naquela época, de uma forma uníssona. É um termo que para nós é bem esquisito, mas o que é uníssono? Em uma só voz. Todos clamando, quer seja católicos, quer seja Ministério Cristão Fé e Vida, quer seja, vamos ver algumas congregações que eu conheço, presbiteriana, quer seja metodista, quer seja batista, quer seja Assembleia de Deus, quer seja Deus é Amor, quer seja Universal do Reino de Deus, quer seja... Ai, pastor, mas o senhor está colocando pentecostais, neopentecostais e até uns que não são pentecostais na mesma fala. Queridos, somos amados de Cristo. Ele nos resgatou a todos nós. Cristo Jesus resgatou a humanidade como um todo. Não foi uma congregação específica. Apesar de muitas vezes alguns pensarem que foi somente por através de Lutero, não. Lutero foi um ponto de um sistema todo que foi trabalhando para que ele chegasse naquela decisão de ir lá e pregar as 95 teses dele naquela catedral. Ele foi um ponto de algo que culminou até ali. Mas aquilo que ele fez, que ele não teve nenhuma mudança transformadora ao ponto de nós vermos Cristo Jesus sendo exaltado como Cristo, aquele que é o noivo, se nós não estivermos debaixo de um padrão que o Senhor tem para esse tempo, que é o quê? Que é esse texto aqui, de entendermos que Cristo Jesus, ele veio nos trazer uma mudança, uma transformação de vida, que vai nos fazer ter, capítulo 4, versículo 4, há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas cada um de nós, a graça foi dada segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que ele diz, quando subiu do alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, aquele que subiu é o que, senão também o que tinha descido nas partes inferiores da terra, e aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Ele mesmo deu a alguns, e aí ele vai dizer, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, a vocação não é ser apóstolo. A vocação não é ser... Existe essa vocação no termo vocacional de uma pessoa que foi chamada para um desempenho do trabalho em Cristo Jesus dentro da igreja. Sim, há essa forma. Mas a maior vocação é a filiação. Porque se eu não for um filho verdadeiro, como eu vou ser um apóstolo? Mas eu vou dizer que muitos não têm sido. Têm sido apóstolos, mas têm feito muito diferente do que um filho faria. Entende isso, querido? Você entende o meu explanar nessa noite? Que o objetivo não é buscar o apostolado. O objetivo principal é buscar uma filiação verdadeira. É buscar a identidade que ele colocou dentro do nosso coração. A continuação do texto diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé do conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo,
Porque não sejais como crianças atiradas para lá e para cá, carregadas de todo o vento de doutrina, pela artimanha e astúcia dos homens que ficam à espreita para enganar. Antes dizei a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é o cabeça, a saber, Cristo. Então, eu sou uma parte do corpo e eu cresço nele. A minha vocação é entender Gênesis capítulo 2, versículo 15. E o Senhor nos chamou para guardar e cultivar. Guardar o quê? Guardar o ensinamento dele, cultivar a forma de vida dele. Entender que é intercessão e adoração diante dele. Para quê? Para que vivamos em justiça. Mas, querido, essa justiça que nós almejamos é uma justiça no reino vindouro. Quando Cristo Jesus estabelecer por definitivo o reino dele nessa terra. Isso a saber, e eu creio, é a minha forma de crer, daqui a pouco você pensa diferente, mas isso não pode nos dividir. E isso é uma ênfase que eu quero dar nessa noite. Querido, nós como igreja, Ministério Cristão Fé e Vida, nós andamos com os irmãos de braço, não importa a sua forma de pensar relativa a coisas diferentes de nós, mas dependendo de cada um irmão do Ministério Cristão Fé e Vida, todos nós andaremos juntos. Pode ser que alguém venha e diga assim, pastor, eu não gosto de vocês porque vocês usam barba. Cara, mas eu te amo como meu irmão, apesar da minha barba. E que a minha barba não seja um problema para ti. Eu gosto muito de uma música, e eu escuto ela pelo menos uma vez por semana, eu escuto ela. E essa música é uma música que diz assim, coloca um selo em meu braço. E aí eu fiquei pensando, o que será que é um selo no meu braço? E aí eu me lembro sempre de uma brincadeira que a gente falava antigamente, que algumas pessoas elas dizem assim, tatuagem não é de Deus. Cara, qualquer coisa que eu venha a fazer que não ofenda a Escritura, e aí, mas tem um texto lá no Deuteronômio que diz, não cortai o corpo, coisa e tal, porque tatuagem é cortar o corpo. Querido, isso é tão bobo. Na verdade, aqueles homens, e se você for olhar, você olha nos filmes, que há algumas tribos até indígenas que fazem cortes no rosto e ficam cheios de marcas. Aqueles povos da antiguidade, eles faziam esses cortes para adorar o Deus àquele que eles se submetiam. E quando o Senhor ele coloca o povo de Israel em uma nova compreensão, que ele lança a lei, ele proíbe que eles façam esses cortes pensando no quê? Na forma que eles adoravam o outro Deus. É só por isso. Na sua coxa está escrito, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus. Que jeito será que está escrito na coxa dele isso? O Senhor fez, que jeito isso? É esquisito a gente escutar isso. E às vezes a gente se divide porque o irmão olha para mim e diz assim, minha Bíblia, né? A diferença que temos em relação aos católicos. A Bíblia. Pastor, não, mas eles têm um tipo de adoração diferente que nós. Não vejo, queridos. Particularmente, eu tenho entendido que, na verdade, muitos evangélicos que querem ser diferentes, mas pelo simples fato de serem diferentes. Não pelo fato da palavra falar de diferença. O que a palavra fala de unidade. E ela fala de uma unidade dentro de uma compreensão que o cabeça é Cristo, quer seja eu, Ministério Cristão Fé e Vida, quer seja eu lá, comunidade de Nilópolis ou qualquer outra comunidade de qualquer lugar desse Brasil, quer seja a comunidade de Santa Rosa, quer seja igreja Atos 2, Atos, 12, eu não sei, queridos. Nós temos que ter essa unidade de pensarmos que Cristo Jesus tem que ser o centro do nosso viver. A saber, Efésios capítulo 2, versículo 20, a pedra que foi rejeitada, essa veio a ser a pedra de esquina, e a construção é em cima dessa pedra de esquina. A vocação verdadeira é ser discípulo de Jesus.
do qual todo o corpo bem ajustado e compactado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a eficaz operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. E, portanto, digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis como andam também outros gentios, na vaidade de sua mente, como o seu entendimento obscurecido, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela cegueira do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à lascívia para cometerem toda impureza e ganância. E aí, queridos, aí nós temos uma tendência a olhar isso aqui e pensar só em pecado sexual, mas é muito maior que isso. Essa lascívia, ela está falando de uma lascívia, de uma forma lasciva, de uma forma impura, mas fala muito mais pela ganância. E aí o que é? Eu obtenho, por através do evangelho, um lucro, para que eu cresça e seja dimensionado como uma pessoa grande. Há muitos pastores frustrados que vão para frente da câmera e para frente de um devocional a cada dia e de uma palavra para se autopromoverem, ou melhor, se autossatisfazerem, porque a vida deles é frustrada. Eu confesso, querido, cada domingo, não estou dizendo assim, né? Aí você que é o espertão, como eu gosto de dizer, né? Você vai pegar o texto lá de Mateus 5, vai dizer assim, ó, não fazei como esses que vão para as praças, né? Não, eu não estou me exaltando dizendo isso, eu estou dizendo que a minha posição como homem de Deus é ser humilde e confessar para vocês, é difícil. É difícil andar, permanecer, trabalhar, continuar. Por quê? Porque a igreja do tempo de hoje, ela busca uma forma de andar, mas uma forma de andar humana, que é no quê? No prazer da vida. Eu quero ser conhecido. Eu quero ter uma igreja grande. Eu quero ter o respeito de todas as pessoas e as pessoas ficarem submissas a mim e eu ser a pessoa que eles olham e dizem assim, puxa, meu pastor, meu líder. Uns gostam de ser chamados de pais espirituais, mas são adúlteros, enganam a igreja. De uma forma horrível, eles fazem uma pregação que exalta mais o homem do que o próprio Deus. E aí, queridos, continuemos na humildade a qual Jesus nos colocou, quando Ele estabeleceu todas as coisas, dizendo assim, mas vós não aprendestes assim a Cristo. Se é que tendes ouvido, e por Ele fostes ensinados, como a verdade está em Jesus, que quando o procedimento anterior vos despojais do velho homem, que é corrupto segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, Romanos 12, né? Transformais pela renovação da vossa mente, e vos revistais do novo homem segundo Deus, é criado em justiça e verdadeira santidade. Por isso deixai, e aí, queridos, eu anotei aqui sobre essa questão, né? Até escrevi aqui, saindo da carne e experimentando o sobrenatural a cada dia. E aí eu quero um sobrenatural que seja assim, cara, fui no culto e senti assim, cara, senti um arrepio, um negócio no meu corpo. Amados, a música que nos deixa assim. Domingo eu estava no culto e um casal que são nossos discípulos aqui, eles chegaram com o filhinho deles e eu e a Márcia cuidamos desse menino faz tempo, o Davi, e os pais dele até nos chamam de vovô e vovó, deve ser pela barba branca, pela idade que temos. E o Davi chegou e a mãe dele, a Silane, largou ele e ele veio caminhando. Foi caminhando e parou lá na frente da igreja. Eu estava no púlpito, assim como eu estou aqui falando para você. E eu olhei o Davi e ele me olhou. E ele deu um sorriso, cara. Que aquele sorriso que ele me deu, as minhas, vou usar um termo bíblico, as minhas entranhas se emocionaram.
semelhante à primeira vez que eu vi o meu filho, meu único filho, né? Eu olhei ele quando a enfermeira trouxe ele, eu olhei para a cara dele. Aquilo me deu uma emoção, cara, me deu uma coisa por dentro. Ao mesmo tempo que era alegria, era uma vontade de chorar, era algo extraordinário. Isso é sobrenatural, querido. O amor. A coisa mais sobrenatural é o amor. A coisa mais tremenda que nós podemos viver é olhar para um filho, é olhar para uma pessoa que amamos, é olhar uma pessoa que andou conosco e nós discutimos com ela e nós perdoamos ela, e a gente olhar de novo para essa pessoa com carinho, com respeito, com admiração, mesmo sabendo que houveram coisas terríveis que no convívio diário aconteceram, mas você conseguir amar. Essa é a maior essência de Deus, a maior vocação do Filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, mas o Filho se permitiu morrer. Filipenses, né? Antes, ele se humilhou, assumindo a forma de servo. Cara, que coisa sensacional, é o amor. Estamos terminando. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu vizinho, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com suas mãos aquilo que é bom, para que tenha que dar e que aquele que tiver necessidade. Que nenhuma comunicação corrupta proceda da vossa boca, mas aquilo que é bom para promover a edificação, para que ministre a graça aos que ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, do qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, tumulto, blasfêmia e toda malícia seja tirada de entre vós. Sede amáveis uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou por causa de Cristo. Aí está a maior vocação. Sermos chamados filhos por através de Cristo Jesus. Sermos chamados a um tempo em que nós entendemos que Ele é a nossa forma mais essencial, é vivermos nele. Quero orar contigo nessa noite. Na verdade, esse culto foi um culto de eu lendo a palavra, para que nós entendamos, querido, que a nossa vida tem que estar na verdade que João fala lá, e a verdade é Cristo. Eu quero ter emoções e sentimentos e sensações do amor de Deus sobre a minha vida, mas isso não pode pautar o meu existir. O que tem que pautar o meu existir é eu caminhar ao lado de Cristo como discípulo dele. Feche teus olhos. Quero orar contigo nessa noite. Pai, eu sei que às vezes parece que falta alguma coisa nesses vídeos que a gente tem feito como culto. Eu não sei se falta nós mostrarmos adoração, louvor, mas ao mesmo tempo que eu fico olhando isso, Senhor, eu fico me perguntando até onde nós temos sido emocionados e até onde nós temos sido pessoas que têm vivido uma vida comum contigo. Eu quero aprender, Senhor, a viver uma vida comum. Eu quero aprender a viver uma vida que, mesmo que eu estivesse isolado, eu teria algo para viver que seria o momento de estar na Tua intimidade. Na verdade, Senhor, minha oração nessa noite é para que nós venhamos a ir para o quarto secreto, orarmos na nossa casa, aprendermos que cada dia que a gente ora num momento de oração na igreja, nós estamos chamando, Maranata, hora vem, Senhor. Nós estamos construindo, Senhor, uma ligação contigo que vai chamar o avivamento do tempo final para que tu volte e resgate definitivamente a tua noiva, para que juntos nós possamos reconstruir todas as coisas. Sim, Senhor, teu nome vale mais.
que qualquer sensação que eu possa sentir. Eu creio, Senhor. Eu creio no Teu sobrenatural. Por isso, nessa noite, Senhor, eu oro, como temos feito a cada domingo, Senhor, no culto presencial, eu oro para que as doenças, elas vão embora em nome de Jesus e que a igreja tenha o poder nesse tempo de orar e ver o cego enxergar, o mudo falar, o surdo ouvir, para que aquele que está com câncer seja curado em nome de Jesus, para que aquele que está em depressão saia do quarto escuro e comece a conviver novamente em comunidade. Eu creio em todas essas coisas que Tu pode fazer, Senhor. E tudo isso é feito por através do nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Mas, Senhor, eu quero aprender a cada dia que a minha maior vocação não é o meu chamado de pastor, não é a forma como eu tenho vivido ensinando a palavra, mas a minha maior vocação é ser Teu filho, filho querido, ao qual, e esse é um sonho, Senhor, de um dia poder ver que a minha vida foi transformada a tal ponto que Tu diz, esse é o meu filho querido, no qual eu me alegro, como Tu falaste do Teu Filho Jesus. Como diz a pastora Márcia, eu quero Te surpreender, Senhor, sendo alguém transformado totalmente pela mudança da minha mente em Cristo Jesus, para viver uma vida plena contigo. Amém e amém. Querido, é importante nós estarmos juntos e continuarmos juntos falando do amor de Deus. Que nessa semana você possa estar conosco durante as manhãs, quando a gente faz o nosso devocional da leitura bíblica. Você está conosco na quarta-feira, você está conosco provavelmente essa semana nós vamos ter live da nossa oração. Estarmos juntos, querido. Não esqueça de estar trazendo tua contribuição, teu dízimo, tua oferta, tua primícia. Você está andando junto conosco. Que a graça do Senhor esteja contigo e Ele te abençoe e faça a diferença no teu viver essa semana, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.